Está indo. Foi. Então, boa tarde novamente, sejam bem-vindos. Eu vou gravar essa aula porque não sei se vocês perceberam, dessa vez no cronograma eu coloquei só uma aula a cada 15 dias, eu tirei a aula da noite. E por conta disso, eu vou disponibilizar depois o link, né, para quem não pôde assistir. Porque assim, a gente acredita que quem não está aqui no momento vai assistir mais tarde essa aula, né? Então, teremos o link para que essas pessoas assistam. E vocês quatro que estão aqui, sejam bem-vindos. Vamos aproveitar ao máximo esse nosso momentinho hoje à tarde. Gostaria de falar que eu estou morrendo de saudade de vocês. Queria muito estar na escola, ao invés de estar aqui falando com o meu computador, né? Porque, assim, nessa situação não é das mais agradáveis. Mas, né, como não temos o que fazer no momento, é o que temos, vamos aproveitar. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Eu não vou passar conteúdo novo, eu vou falar assim, um geralzão do que aguarda vocês, sobre o que a gente vai falar no terceiro bimestre, mas hoje eu não vou explicar matéria nova. Eu vou só fazer um apanhado para que vocês já assim se preparem psicologicamente, mentalmente para as próximas aulas, tá? Então, antes de mais nada, eu não sei se vocês sabem, mas o bimestre já começou. Nós já estamos na segunda semana dele e ele termina dia 9 de outubro, bem na véspera daquela semana do saco cheio, sabe? Aquela semaninha que a gente vai ter para descansar. O bimestre acaba bem ali. Então, parece que tem muito tempo, mas não, passa muito rápido. Por isso, eu coloquei para vocês essas datas. Nós já começamos e vamos até o dia 9 de outubro no terceiro bimestre. Ninguém sabe como ele vai terminar. Ó, terminando o aniversário da Beatriz. Olha que presentão, a Beatriz, está vendo? Você vai ganhar uma Você semana de viu, descanso. professora? Você vai ter o aniversário, aí você pode festar, claro, né, dentro do possível, e descansar uma semana seguida. Já pensou que delícia? É para poucos essa oportunidade de ter Maravilhoso. uma semana de feriado depois do aniversário, tá vendo? A gente não sabe como estaremos lá em outubro, né? A única certeza que nós temos é que, pelo menos até o dia 7 de setembro, as aulas continuam da mesma forma, remotas. Então, até dia 7, com certeza, vai ser assim, nesse mesmo ritmo. Depois, não sabemos. E nós vamos ter dois conteúdos nesse bimestre. Claro que a gente está estudando num ritmo um pouco mais lento do que o normal, uma aula presencial. Então, eu selecionei dois conteúdos que nós julgamos mais importantes, e é isso que a gente vai trabalhar. E são quatro atividades. Então, dois conteúdos, quatro atividades avaliativas, e é assim que a gente vai construindo esse bimestre. Quais são os nossos conteúdos? O primeiro é continuação do que estamos vendo desde o segundo bimestre, que é cinética química, a velocidade das reações. Semana que vem eu vou passar para vocês a continuação, aquele esqueminha. Copiar no caderno, vídeo aula. Então, semana que vem já vai essa tarefinha para vocês. E quando terminarmos essa parte, entramos em equilíbrio químico, que é um conteúdo novo. E são só esses dois para o bimestre, tá? O que a gente vai ter de nota? Que eu sei que isso muito interessa a vocês, né? Como que vai ser essa nota? Nós já temos uma atividade avaliativa para a semana que vem. Até o momento, nenhum aluno me procurou. Então, eu tenho duas teorias. Ou todos vocês já olharam a atividade, viram que é fácil e vão fazer, ou ninguém olhou a atividade e nem sabe se vai ter dúvidas ainda. Eu vou apostar na primeira, que vocês já olharam, todo mundo já viu o que tem que fazer e tá tudo tranquilo, certo? Todo mundo já viu a atividade 1 lá no Clássico? Professora, eu acho que eu vou ficar com a Eu segunda já opção. vi. Beatriz, viu o que que você falou, Jennifer? Eu não entendi. Eu acho que eu tô na segunda opção. Ai, Jennifer, achei que Eu tava todo também. mundo na primeira. Como assim, Gabriele? Eu já Você fiz. também. Ai, gente. E o Joilson? Joilson, É paz e como é, amor. né? Você já olhou a atividade? Senhora, eu vou falar aqui, ó, não enrolando, mas sim, Hum, calma aí, não. deixa aí.
Não ia falar não, mas. Não. Então. Mas não se preocupem, porque eu vou falar sobre ela, tá? Assim, né, na minha ideia, na pior das hipóteses, alguém poderia não ter olhado, então eu preparei um momento sobre isso, não se preocupem. Mas eu vou adiantar, então, como eu estava falando, que ela já foi postada há quase uma semana e é para a semana que vem. Vale de 0 a 100. Aí vamos ter o conteúdo no caderno duas vezes, dois conteúdos, cada um de 0 a 50, então os dois juntos, 0 a 100. E lá no final, a última atividade, vai ser exercícios sobre o conteúdo de equilíbrio químico, que eu ainda vou explicar, mais 100 pontos. Somou tudo, dividiu por 3, que tem duas que valem 50, né? Então elas se juntam. É a média que vocês vão ter. Tá de 0 a 100, mas é como se fosse 0 a 10. Vocês entendem isso, né? Com certeza. Eu já vou deixar aqui, né? Aproveitar que eu estou gravando a aula, quais são os prazos das nossas atividades. A atividade 1 é para a semana que vem. Aí é sempre de 2 em 2 semanas, né? Como vocês já sabem. Aí semana que vem eu vou passar a atividade 2, que vai ser para o dia 2 de setembro. Depois eu passo a terceira atividade, que é para o dia 16 de setembro, e a última para o dia 30 de setembro. Então, são essas as nossas 4 datas de entrega de atividade, tá? Pretendo não alterá-las, a não ser que aconteça algo assim extraordinário, né, que a gente precise mudar, mas pela minha vontade são essas e eu já defini comigo mesma, então por enquanto vai ficar assim. Aí, como eu falei, né, sim, suspeitando que talvez alguém não pudesse não ter olhado a atividade 1, vamos falar sobre ela então. No final do segundo bimestre, a gente estudou 4 fatores que deixam uma reação química mais rápida ou mais lenta. Quais são esses fatores? Temperatura, concentração, superfície de contato e catalisador. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem vídeo aula explicando bonitinho do segundo bimestre. E agora, nós vamos usar esses fatores para fazer a atividade do terceiro bimestre. Então, qual que é o passo a passo? Aqui nessa notinha eu deixei um resumo. A atividade completa, como vocês vão ver depois que terminar a aula, tenho certeza que vocês vão dar uma olhadinha lá. Tá no Classroom, como eu falei, eu postei semana passada. Tá lá, atividade 1, tá? Cuidado para não entrar em atividade bimestre passado. Eu separei todos os tópicos lá bonitinho, procurem terceiro bimestre, tá? Eu não pude apagar as anteriores, porque assim, eu não vou citar nomes, tá? Mas temos pessoas nessa listinha aqui que estão devendo atividades do segundo bimestre. Então, eu não posso apagar as atividades de lá. Mas, quando vocês forem fazer, cuidado para não olhar a atividade errada, tá? Procurem terceiro bimestre. Aí, qual que é o passo a passo, então, como eu estava falando? Vocês vão escolher um fator entre temperatura, concentração, superfície de contato ou catalisador. É só um, vocês não vão fazer os 4 fatores. Escolher um fator, vocês vão dar uma pesquisada no YouTube em experimentos que representem esse fator. Na própria atividade, eu deixei alguns links de experimentos sobre esse conteúdo. Vocês podem assistir os que eu deixei lá ou pesquisar em outros, fiquem à vontade, tá? Não precisa ser exatamente o que está lá na atividade. Eu deixei só alguns de modelo, mas vocês podem pesquisar outros. Então, vamos supor, eu escolhi temperatura. O que eu vou pesquisar? Experimentos sobre temperatura, que deixam uma reação mais rápida ou mais lenta. Experimentos simples, porque vocês vão fazer onde? Na casa de vocês, não é num laboratório. Então, vocês vão fazer com coisas que tem em casa. O que vai geralmente nesses experimentos? Vocês vão usar basicamente água em todos eles, ou vocês podem usar qualquer outro tipo de líquido que dissolve em água, que vai dando mesmo. Muitos deles usam aquela pastilha efervescente, tipo Sonrisal, sabe? Então, vocês podem procurar experimentos que usem isso. Alguns usam vinagre. Tem o da coca com mentos. Então, assim, os experimentos são de monte. Procurem um que vocês tenham material. Eu não quero que ninguém saia comprando um monte de coisa para fazer aula prática. Quero que vocês procurem o que tem em casa.
Se não tiver, por acaso, um vinagre, aí quiser comprar, tudo bem, que vinagre é barato, mas não quero que vocês gastem, assim, tipo, 20, 30 reais para fazer um experimento, tá? Eu quero que vocês primeiro procurem o que tem em casa. E se precisar, comprar uma coisinha ou outra, mas que seja muito barato. Não saiam gastando dinheiro com o experimento, por favor, tá? Então, vocês vão escolher o fator, vão pesquisar um vídeo, né, que fale sobre isso, para vocês seguirem de modelo. Faz a relação dos materiais, como eu falei, né, ver o que tem em casa, o que precisa pegar emprestado com o vizinho ou comprar, enfim. E vocês têm duas formas para apresentar esse trabalho. Da outra vez que eu fiz a atividade, eu coloquei como vídeo, e alguns alunos não fizeram, porque diz que tem vergonha de aparecer em vídeo. Então, dessa vez, eu fui um pouco mais democrática, para ninguém falar que não teve como fazer. Quem quiser fazer em vídeo, pode fazer, que é filmar o experimento, explicando ali o que está fazendo. Tipo, olha, aqui eu estou misturando vinagre com bicarbonato, fazendo um vulcãozinho, enfim, pode filmar. E quem, por acaso, assim, não quiser filmar, não tem problema. Vai fazer o quê? Vai fotografar todo o passo a passo. Sim, não precisa fotografar a cada 5 segundos, mas sempre que acontecer alguma coisa diferente, vai fotografando. O começo, aí misturou alguma coisa, fotografa, mudou de cor, fotografa, assim, as etapas do experimento. E junto com as fotos, aí vocês enviam um áudio pelo WhatsApp com a explicação. Então, cada um vai escolher o que achar mais fácil. Quem achar melhor gravar um vídeo, grava o vídeo. Quem achar melhor tirar foto e explicar por áudio, faz assim. A nota vai ser a mesma, tá? Vídeo ou fotografia com áudio é indiferente, porque das duas maneiras vocês vão estar fazendo o trabalho. Então, como vocês vão entregar isso, aí cada um escolhe o que achar mais fácil. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer, assim, para começar toda a atividade 1 é dê uma pesquisadinha em experimentos sobre cinética, química e vejam aquele que vai ficar mais fácil para vocês fazerem. Pode ser temperatura, concentração, superfície de contato ou catalisador. Qualquer um dos 4 fatores estão valendo, tá? Se vocês pesquisarem o fator e tivessem ideia para fazer o experimento, me procura também no WhatsApp que eu ajudo vocês. A gente tenta achar alguma coisa com os materiais que vocês têm em casa. Então, como eu falei, a ideia não é que vocês saiam loucamente comprando as coisas para fazer um experimento super. Nossa, não, é um experimento simples, com materiais que vocês provavelmente já têm em casa, tá? Então, assim que terminar essa aula, porque hoje a aula vai ser bem curtinha, eu não tenho matéria para explicar ainda, como eu falei, que a gente está começando o terceiro trimestre com a continuação do segundo, então não tem conteúdo novo. Mas assim que terminar a aula, eu pedi que vocês olhem no Classroom qual é a atividade 1, né? Quem não olhou ainda, dê uma lidinha no passo a passo e já começa a dar uma pesquisada no fator que vocês vão fazer no experimento, tá? Vale 100 pontos, é para quarta-feira que vem. Aí, alguns recadinhos, assim, muito importantes, mas de forma geral agora, para que a gente tenha, assim, um sucesso nesse bimestre. Primeiro, e muito, muito, muito importante, tentem fazer as atividades no prazo. Eu vou voltar um pouquinho, peraí, só para a gente recapitular. Ó, esses são os prazos, sempre de 2 em 2 semanas. Então, fiquem atentos a esses prazos. Como vocês já estão cansados de saber, a professora Paula gosta muito de mandar mensagenzinha no WhatsApp. Olha, falta, você não entregou a atividade 2 ainda. Escuta, não recebi nada de química. Eu sempre estou mandando. Então, não tem como falar que esqueceu, que eu sempre estou lembrando vocês, eu pego no pé mesmo. Então, fiquem atentos a essas datas e tentem mandar as atividades no prazo, tá? Por conta da nota, por conta de acumular conteúdo, depois vocês se embananam tudo no final e fica atividade sem fazer, fica conteúdo sem entender. Então, tentem seguir essas datas, tá? Deixa eu voltar no meu recadinho aqui. As Meet aulas também são muito importantes. Então, como eu falei, né, de química eu reduzi para uma aula só, eu vou sempre deixar gravada, mas
Às vezes, você vê na gravação, não é a mesma coisa que participar da aula ao vivo. Talvez na hora surja uma dúvida na gravação que você não tem como tirar. Então, sempre que possível, participem das aulas. Elas são bem tranquilas, super light, então não tem por que não participar se você puder. Sobre dúvidas, vocês sabem que quando tem dúvida pode me procurar. Eu sempre respondo pelo WhatsApp, sempre que possível, né? Às vezes eu estou ocupada, mas eu respondo depois. É só esperar um pouquinho que eu respondo. Então não fiquem com dúvidas. Toda vez que vocês precisarem de auxílio para uma atividade ou orientação para fazer para assistir o vídeo lá da explicação, podem me procurar, tá? E um recadinho que eu sempre falo nas aulas presenciais, mas agora com essas aulas remotas, às vezes eu esqueço. Eu não sei se vocês sabem, eu imagino que sim, mas não custa reforçar. Eu sou professora de Química, mas além disso, eu também estou na coordenação diária de Ciência da Natureza. Então, às vezes, eu mando um recadinho para vocês cobrando atividade de Física. Por que eu cobro atividade de Física? Porque eu sou cobrada sobre Química, Física e Biologia. Tudo isso é cobrado de mim. Então, vamos supor, você não fez a atividade do professor José Luiz. A coordenação, a Aline, não vai perguntar para ele, ela pergunta para mim. Como estão as atividades de física, professora Paula? Eu tenho que saber. Então, se vocês não fazem alguma coisa de física, eu vou cobrar. Se vocês não fazem de biologia, eu vou cobrar também. Por isso que às vezes eu mando um recadinho que não é de química, tá? Os recadinhos são de ciência da natureza. Então, eu cobro química, eu cobro física e eu cobro biologia. E da mesma forma que eu cobro, vocês também podem vir até mim para relatar alguma coisa sobre física e sobre biologia também. Vamos supor, sim, um exemplo. A professora falou que você não entregou a atividade. E você entregou sim. Então, você pode, ó, professora, eu entreguei, mostra para minha atividade que eu vou repassar o recado para a professora. Eu vou falar, não, ó, fulano entregou sim, então pronto, resolvido. Caso vocês tenham algum problema, alguma coisa a relatar sobre física e biologia, saibam que é comigo, porque eu sou coordenadora diária dessas duas matérias. Então, qualquer probleminha a gente pode resolver, tá? E de química, vocês podem conversar diretamente comigo, ou se não quiserem, aí é diretamente com a Aline, que é a coordenadora pedagógica. Então, assim, tem várias opções. E, como eu falei para vocês, a aula de hoje ia ser bem curtinha, então era isso que eu tinha para passar sobre o terceiro bimestre. Recapitulando, são 2 conteúdos e 4 notas. 2 das notas são de caderno, que vocês vão copiar a matéria e assistir as videoaulas, e 2 notas são de outros trabalhos. Uma é para a semana que vem. Então, como eu falei, assim que terminar essa aula, né, como eu fiz uma aula mais curtinha, justamente para vocês terem esse tempinho correspondente ao 8º tempo agora, para dar uma olhada no Classroom. Eu vou até aproveitar, porque a gente sabe que às vezes vocês esquecem, então aproveitar que a minha internet hoje está colaborando, e já vamos dar uma olhadinha aqui, vê, ó. Vamos achar aqui o segundo B, deixa eu compartilhar esta guia aqui. Pronto, vocês já estão vendo o meu mural do Classroom. Eu não sei se para vocês aparece assim, tá? Eu não sei como é que é a visão para o aluno, mas para mim é assim que aparece. Aí eu estava falando para vocês prestarem atenção nisso aqui, ó. Aqui é segundo bimestre. Não é essa atividade que vocês vão fazer, tá? Não procurem atividade 1 aqui. Atividade 1 eu separei, tá aqui em cima, bem fácil de achar, ó. Atividades terceiro bimestre. Então, cuidado para não pegar a atividade errada. Tá bem separadinha aqui em cima. Aí, como eu falei, né? Atividade 1, eu resumi o passo a passo, mas aqui tem um texto para explicar, escrito por mim, assim, bem detalhado, para que vocês entendam direitinho a atividade 1. Leiam depois com atenção esse texto aqui
Eu estava falando para vocês dos fatores, ó. Aqui eu deixei bem no final 5 experimentos que vocês podem usar, caso vocês queiram esses, ou vai no YouTube e pesquisa experimentos cinética química. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo. Eu não vou carregar vídeo, mas assim, quando vocês forem pesquisar no YouTube, deixa eu colocar aqui. Foi. Coloquem aqui, ó. Experimentos. Ó, é bem fácil. Cinética química, tem bastante coisa. Eu não vou clicar em nenhum específico porque fica ruim de rodar vídeo pelo Meet, mas é só procurar experimento cinética química ou pesquisa experiência cinética química, algo nesse sentido. Olha o tanto de coisa que aparece, ó. Trabalho de química, experiência de cinética, experimento, velocidade da reação. Tem muita coisa no YouTube. Aí vocês vão, né, escolher aquele, como eu falei, que é de acordo com a sua realidade, com as coisas que você tem em casa e que fique mais fácil para você fazer, tá? Então depois vocês vão dar uma pesquisada com mais calma, mas ó, tem muita coisa de cinética. Tem uns que são com coisas de laboratório, então fica um pouco mais complicado de fazer, a não ser que vocês tenham as coisas em casa, né? Mas eu acho muito difícil. Enfim, procurem, ó, aquele que for do agrado de vocês. Se tiver com dúvida, como eu falei, me procura pelo Whats, que daí eu ajudo vocês a montarem o experimento também, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre a atividade 1, que é para a semana que vem? Tem alguma pergunta sobre as notas que eu comentei que nós vamos ter? Eu não sei se vocês já olharam as médias, os boletins estão prontíssimos. Vocês viram a média de química já? Alguém chegou a olhar o boletim? Eu já vi. Viu? Tá certinha a sua média? Ah, tá, professora, tá maravilhosa. Jennifer, você viu sua média? Ainda não. Depois dá uma olhadinha. Lembrando que ela pode melhorar, tá, Jennifer? Tá bom, professora. Porque assim, estamos ainda recebendo as atividades, tá? Caso precise, tá? Tá bom. Gabriele, você olhou seu boletim? Ainda não. Então dá uma olhadinha. Mesma coisa, estamos recebendo atividades do segundo bimestre, tá? Qualquer coisa, estamos por aqui. E Joilson, já olhou seu boletim? Estou me poupando de passar vergonha. Por que vergonha, Joilson? Tá tão feia a situação assim? Segundo bimestre foi complicado. O que não vai se repetir neste terceiro bimestre, Não. tenho certeza, né? Claro que não. Então, gente, depois vocês olhem então o boletim, quem não olhou. Tentem colocar atividades do segundo bimestre em dia, se estiver faltando alguma coisa. E sobre a atividade 1 desse terceiro bimestre, assim que possível, já comecem a fazer, a dar uma pesquisada, quem não começou ainda. E qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer agora no final da aula? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, eu vou entender este super silêncio comum, não, tá tudo certo. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Depois dê uma pesquisadinha, como eu falei. E tenha uma ótima semana, ótimas atividades para vocês. Caprichem. O terceiro semestre está começando com tudo, então caprichem. Vou puxar do meu lado agora. Caprichem em química, em física, em biologia, que eu preciso que vocês caprichem na minha área, porque senão eu vou levar puxão de orelha, tá? Então vou confiar em vocês, por favor. E qualquer dúvida vocês me procuram, tá? Tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Tchau.